Olá, eu sou a Maria Antônia, pediatra do Hospital Vida e Saúde. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo sobre amamentação e os cuidados com o recém-nascido. A gente começa a falar não só da amamentação, mas da importância dos 1000 dias da vida de uma criança. Os 1000 dias de vida de uma criança são de fundamental importância para a programação metabólica e nutricional desse serzinho novo que está vindo. Existem grandes evidências que é um momento único na vida do ser humano. Vamos começar com uma pequena conta, né? Nós temos o tempo de gestação, né? 9 meses de gestação, temos um ano de vida e o segundo ano de vida. Então, essa soma dá os 1000 dias da vida de uma criança. Que é uma janela de oportunidades para a criança ter um desenvolvimento saudável. E hoje sabemos que muito que está nesses 1000 dias vai ser a saúde do indivíduo até o fim da sua vida. Esses primeiros 1000 dias traduzem um período chave em que é possível lançar mão de atitudes que influenciam o futuro do bebê, tanto no ventre materno como após as influências do ambiente. Células, tecidos e sistemas estarão em plena evolução, com períodos moldáveis. Hipócrates já dizia que a vida antes do nascimento tem um profundo impacto à saúde. Então, cuidar da mãe, cuidar da saúde da mãe, preparar essa mãe para um turbilhão de transformações que estão por vir na parte hormonal. Depois que essa mãe for mãe, a vida nunca mais será a mesma. Cuidar da saúde do pai, que é um ponto de referência para o bebê. Se dar conta que sua identidade pessoal não é só uma parte da mãe, e sim um indivíduo único. Então nós temos a importância do DNA de pai, DNA mãe, dando o DNA filho. E temos, com grandes pesquisas e estudos, a epigenética, que é a atividade dos genes e os fatores ambientais que podem influenciá-los. Então hoje se sabe o quanto a epigenética é influenciável na saúde das nossas crianças. Então, alimentação saudável, exercícios, tabagismo, alcoolismo e até o uso do refrigerante na gestação, durante a infância, podem causar problemas da saúde. O que é o leite materno? O leite materno é uma substância extraordinária, contendo nutrientes, enzimas perfeitamente balanceados, com substâncias imunológicas para a proteção da vida. E essas substâncias, elas dão um fator de crescimento que se ajustam adequadamente às necessidades do dia a dia daquela criança. Então a mama é uma glândula que produz o alimento vivo, o padrão ouro na nutrição do lactente, e produz uma vacina natural para a formação da imunidade, com isso redução da mortalidade infantil. Morquio, que é um famoso pediatra do século passado, dizia que a criança que mama no peito raramente adoece, quando adoece raramente morre. Então o colostro é insubstituível. Ele tem um coquetel de proteínas, imunoglobulinas e vitaminas. Benefícios do leite materno. Nesse desenho aqui, nós podemos ver todos os benefícios do leite materno.
redução dos riscos de alergia, melhor desenvolvimento cognitivo, redução imensa da diarreia, menor risco de excesso de peso, melhor crescimento e desenvolvimento, maturação e regulação do sistema imunológico, proteção contra as infecções, um desenvolvimento motor oral adequado. Então, vários benefícios. Hoje, a indústria pode tentar imitar as fórmulas, mas a parte nobre do leite materno, que é essa parte dourada, jamais ela vai fazer, porque ali está a parte imunológica individualizada da mãe para seu filho. Então, a própria indústria consegue fazer leites que tenham até aminoácidos, produtos do aleitamento materno, né? Mas jamais vai conseguir fazer a parte imunológica indispensável ao seu filho. Então, mesmo que nós tenhamos com a indústria atualmente leites maravilhosos, jamais vai ser substituído o leite materno. Além de todos os benefícios de saúde, temos a parte de benefícios psicológicos para o bebê e a mãe. E a modulação da microbiótica intestinal. Jamais outro leite vai conseguir modular a microbiótica intestinal do ser humano, a não ser a sua mãe com o leite. Bom, o leite materno é livre demanda, sem horários, e até tem que lembrar às vezes as mães, porque uma época atrás se dizia leite é leite cada 3 horas. Isso aí vale para fórmulas. Para quem leite materno é livre demanda, né? E esse leite é perfeito para os lactantes humanos, né? Pois contém 97% de água, e exatamente isso que é facilmente digerido para um organismo frágil que está em formação. Outro fator muito importante que a gente fala sobre o recém-nascido é a formação do vínculo. A gente tem que observar o vínculo com a criança, e tem fatores que nos ajudam a formar esse vínculo. O vínculo mãe-filho, formação do apego. Entre eles temos a aceitação da gravidez, o contato precoce para a mãe com a sustentação do seu bebê, uma mãe cuidadora, né? E a oferta do seio materno. Por que se diz que amamentar ajuda a formação do apego ou do vínculo? Porque no momento em que a amamentação, existe uma química entre a mãe e o seu filho. Na amamentação ocorre uma série de entrosamentos do bebê para a mãe e da mãe para o bebê, desencadeando uma gama de interações, facilitando a formação desse vínculo e apego com a sua mãe. Começando, temos o toque. O toque é fundamental a mãe tocar o seu filho. É um fator de aproximação da mãe e o filho. Não pode ter pena ou medo de tocar a criança. Porque às vezes tu percebe que às vezes as pessoas têm um certo receio de tocar no recém-nascido. Ele não vai ser machucado se você tocar com carinho. Então é muito importante o toque. Segundo, contato olho a olho. É muito fundamental a mãe olhar a criança sempre no seu olhar, no seu olho. Olho no olho, tá? E a criança já enxerga de 20 a 30 centímetros do braço da mãe, a criança já enxerga a mãe, já sabe como é que é o rosto da mãe, o rosto do pai, o rosto da vovó, ela já tem discernimento do olho. Então, o pai, quando vai conhecer o nenê lá na sala
pós-parto, ele olhe para o seu nenê sempre no olho. A linguagem ocular é fundamental, tá? A voz da mãe. A voz da mãe tem uma associação fantástica com o nenê. Quando a mãe está conversando, quando ela vai se dirigir ao seu filho, ela muda o tom de voz. Há uma agudização da voz da mãe e isso aí a criança percebe. A criança sente essa agudização, né? Então assim, ó, a mãe falou, o nenê já se tranquilizou. Então pode observar com um nenê de 2, 3 meses que às vezes a mãe não está junto, a mãe fala, a criança já percebe e já está vibrando. Então a importância da interação da voz da mãe com o nenê. Entrosamento entre mãe e filho. Isso aqui é importante porque isso aqui o nenê leva, pessoal, de 1 a 2 meses para se acostumar fora do útero materno. Porque no momento que ele está dentro do útero, o ritmo do intestino da mãe, o ritmo de caminhar da mãe são sincronizados com o nenê. Então, após o nascimento, há um desequilíbrio desse ritmo. Então, o nenê fica mais chorão. O nenê acha falta da batida do coração da mãe, acha falta do movimento do intestino da mãe. O movimento do intestino da mãe funciona como uma rádio mal sintonizada. Então fica aquele barulhinho. Então o nenê acostuma, tá? Então e aí após esse nascimento há esse desequilíbrio. Então a mãe que vai ajudar essa criança a se reorganizar fora do útero materno, se ajustar. O odor. A criança também sente o cheiro de sua mãe logo a partir do 5º dia de vida, né? E eles já conhecem e a mãe pode também conhecer. Então o cheiro da mãe, o nenê começa a ter uma sensação de que sabe quem é sua mãe. Calor materno. O calor materno é um caso bem interessante. Anos atrás, na Colômbia, como teve uma epidemia de muitos prematuros, deu muito prematuro, faltou incubadora. Aqui começou a formação do bebê mamãe e bebê canguru. Por quê? Como faltava incubadora, um pediatra começou a pensar de como fazer para aquecer as crianças. Então ele colocou as crianças entre o seio das mães. E as crianças se comportaram, aqueceram e desenvolveram. Então hoje, se você olhar na UTI de vários hospitais, a clínica é um dos mais que faz a mãe canguru e o pai canguru. Então o prematuro fica uns minutos, horas até entre o corpo do pai e da mãe e se aquece de maneira muito interessante. E se percebeu que quanto mais mãe e pai canguru se faz, mais rápido a criança começa a amamentar no seio da mãe e o desenvolvimento é mais rápido. O choro do bebê. O choro do bebê, ele muda a parte fisiológica da mãe, inclusive fazendo aumentar a produção do leite. Então, quando o nenê dá uma choradinha, a mãe já fica atenta, né, aquele resmunguinho do nenê, e aí há um estímulo na produção da formação do leite materno. Ocitocina. A ocitocina é um hormônio chamado hormônio do amor e é um hormônio fundamental durante a gestação, em parto, cesárea, né, que o nenê, quando ele está com a mãe, quando ele lambe o seio da mãe, a mama desencadeia um reflexo com a produção da ocitocina. E essa ocitocina é fundamental para a contração uterina e ela também é um hormônio que, além de contrair o útero, é um hormônio calmante e desencadeante de um bem-estar. Então, a gente sabe que anos atrás, quando houve um desmame,
na década de 50, 60 e 70, que as crianças não recebiam leite materno e iam direto para a fórmula, muitas mães morreram de hemorragia pós-parto, porque não tinha esse fator da ocitocina. Então é muito importante a criança estar junto com a mãe, pós-cesárea, pós-parto, no alojamento conjunto, para fazer esse reflexo de produção da ocitocina, que além de aproximar o nenê com a mãe, vai evitar com a contração uterina que desencadeia hemorragia pós-parto. Outro hormônio produzido quando a mãe e os nenês estão juntos, né? Quando a mãe tem o seu mamilo tocado pelo bebê, a produção de prolactina aumenta de 4 a 6 vezes. E essa prolactina é a responsável pela produção do leite materno, né? É um dos hormônios que produz o leite materno, tá? Então, assim, são todos esses fatores que todos eles juntos vão nos ajudar a formar o apego da criança. E o nutrir uma criança não é jamais só dar o leite. O ser humano, gente, precisa muito de colo. O ser humano precisa de aconchego, a mãe, o pai, vovó, acarinhar o nenê, embalar, massageá-lo. O colo é fundamental. Uma época se dizia, não dê colo porque vai ficar viciado, vai ficar chorão. E muito nenê muitas vezes ficava chorando no bercinho para acostumar que tinha que chorar. Hoje se sabe, de maneira nenhuma, o nenê precisa ser atendido na sua necessidade. Tem que dar colo, tem que acarinhar, tem que sovar, tem que amassar, né, juntinho, porque isso aí depois, com o passar dos meses, o nenê chega no oitavo, nono mês, ele vai se liberar e não vai querer quase praticamente colo, ele vai querer chão. Então os primeiros meses é fundamental, muito colo, não é para deixar o nenê chorando no berço, não existe o acostumar, existe ele achar que ele está nascendo no mundo mal, que não está atendendo a necessidade dele. Bom, porque a amamentação então ela ajuda a formação desse vínculo? Porque obrigatoriamente quando a mãe vai amamentar o nenê, ela envolve ele com os seus braços e isso aí faz com que o vínculo fortaleça um vínculo entre si. Então, aconchegar esse bebê, acarinhar, abraçar e olho no olho. E as mães que não amamentam, no caso, a gente orienta, tem mães que às vezes por algum motivo sério de doença, algumas mães que HIV positiva, que não pode amamentar, a gente ensina essas mães, orienta a mãe a interagir com o bebê, ela dando a mamadeira e colocar no peito, botar o rosto do nenê ao peito e dar mamadeira conversando com o bebê, né? Ou se for dado para outra pessoa, dar o papai ou a vovó, mas sempre tem que ter contato assim, ó, não dá mamadeira olhando o celular, tá? Por favor, tá? Então mamadeira, põe a nenê na mamadeira, conversa com o nenê, olha o nenê no olho, tá? E a participação do pai, muito importante, o pai tem que estar presente, tocar o seu bebê, estabelecer o contato com o olho no olho, conversar com esse bebê e dar o colinho para ele sentir o colinho paterno. Bom, uma pergunta que a gente faz, amamentar todas conseguem? Hoje a gente sofre assim, ó, pessoal, a amamentação ela é influenciada por vários fatores culturais, sociais, econômicos, individuais, a história de cada mãe com a sua própria mãe, né? Então depende, anos atrás, né? A história da humanidade veio vindo, todas as crianças eram o único
era o único alimento que tinha até 1 ano, porque uma época nós vivíamos de raízes, né? A época das famílias coletoras, né? De muitos anos atrás, milhões de anos atrás. Então essas crianças, e até para não terem, que não nasciam, não podia nascer muita criança naquela época porque não tinham como a subsistência. Então as mães amamentavam a longo prazo para não engravidarem, né? Então, só que a história, a humanidade mudou, né? As mulheres entraram no mercado de trabalho, né? Então a gente tem mudanças culturais, sociais e econômicas. Então o que a gente precisa com essa mãe? Desejo de amamentar, ter disponibilidade e ter paciência. São 3 fatores que a gente tem para a mãe desejar amamentar. Fundamental, a mãe querer amamentar, depois ela vai ter que sentir que vai ter disponibilidade e essa mãe ter paciência, porque não é fácil. A gente vai brincar, quer dizer que não é, amamentar é fácil, não é. Adaptação dos primeiros dias, depois temos assim, ó, a mãe que volta a trabalhar, né? Tem momentos que não tem horário, essa mãe até certos meses ela não vai poder sair por mais de 4 horas de casa, porque o nenê vai querer mamar, então são vários fatores, né? Então, o que a gente faz para ajudar essas mães? Então nós fazemos nosso curso de gestante, para fazer uma conversa, um bate-papo, orientar sobre a importância do leite materno e as vantagens para a mãe e o bebê. Para vencer também conceitos ultrapassados. O mundo passou também na década de 50 e 60 pelo desmame, por muitos tabus que tinha. Aí quando a Nestlé lançou os primeiros leites, houve um desmame. E aí acabou acontecendo as doenças graves, né? Que aí foi se dar conta, a partir de 70, do erro que tinha sido feito no mundo, né? E aí voltou-se a incentivar o aleitamento materno. Então tem que tirar dúvidas, porque tem conceitos ultrapassados e tem tabus que interferem na amamentação. E sempre tentar, nas consultas, integrar as famílias, pai, avó, e quem vai cuidar o bebê. E durante a gravidez a gente sempre incentiva o fortalecimento já do vínculo materno-fetal. Sempre fazer um momento mãe e feto. Depois que aquela mãe está grávida, chegar em casa, escutar uma música, fazer massagem na barriga, conversar com seu bebê. É muito importante, conversa com o bebê. Pode ser em voz alta, pode ser em pensamento, mas sempre ter um contato com o bebê. Pode até comentar como é que está o tempo, se está bonito, se viu uma flor, que é muito importante para o bebê. E tudo isso vai fazer com que a mãe se sinta mais segura. E a importância dessa música também é quando a mãe tiver com o nenê já nos braços e ficar às vezes meio chorão, a mãe pode colocar a mesma música que ela escutava com ele e o nenê ajuda a acalmar. Lá no parto ou na cesárea, a gente sempre faz evitar mesmo o afastamento da mãe e bebê sem motivo. Graças a Deus, Santa Rosa tem alojamento conjunto, o nenê só vai para o TIP, para a NEL, se tiver problema sério. O nenê nasce, já fica com a mãe, parto normal, já sai no colinho da mãe. Na cesárea nós temos uma recuperação das mães sozinhas, não fica com outras patologias, aí fica a mãe, no seu bercinho já vai ficar o bebê. Para o bebê estar junto da mãe com ou o pai, ou uma avó, ou a madrinha que vão ajudar a cuidar. Então, o alojamento conjunto é fundamental, tá? Vai ter nesse momento o apoio do pessoal da enfermagem, os colegas, e aqui a gente explica sempre a não uso de chupetas ou mamadeiras, ou chá. Uma época a gente achava chá embaixo da cama das mães, essa época passou. Porque elas viram que o chá só atrapalhava.
Então assim, ó, é muito importante o nenê tomar colostro. Então assim, ó, e às vezes o colostro não vai ser suficiente. Então aí você usa um complemento. Mas assim, ó, o nenê é fundamental. Aquilo que a gente falou lá no início, o colostro é uma vacina insubstituível, que o nenê recebe no colostro um coquetel de imunoglobulinas protetoras, tá? Bom, se é uma primigesta, quando é no primeiro filho, cesárea, o leite vai descer no 3º para o 4º dia. Então aí vai tomando colostro e, se precisar, ganha complemento. E esse complemento é baseado no HGT, que faz um testezinho do dedinho para ver se a glicose está baixando, ou também se houve uma perda de peso acentuada. Então, a ficarem tranquilas que o nenê não vai passar fominha. As primeiras semanas do aleitamento, elas são críticas, não é fácil, porque o nenê é assim, ó, a mãe tem nenês que nascem e pegam na hora o peito. Tem nenê que tem dificuldade, levam 7, 8, 10 dias para pegar o peito. Então assim, ó, não se angustiarem, ficarem tranquilas que o nenê se adapta e tem maneiras de ajudar. Hoje a gente tem também o banco de leite com as gurias maravilhosas ensinando as mães. Então nós temos a equipe de apoio e nos postos ou consultório, as mães, se tiver dúvida, sempre tirar dúvida, né? Deixar um contato familiar para ajudar e ter um suporte emocional nas dificuldades. Bom, a mãe deve ser vista como ser humano, cuidar das necessidades físicas da mãe, emocionais e ficar sempre atenta ao risco de depressão. Uma época se dizia que mãe tinha que padecer no paraíso. Isso não é mais verdade. A mãe é mãe e tem que ser vista como ser humano, né? Não é porque ela que tem que ter dor, que tem que ter nada. Então a gente assistir essa mãe, tiver dor no peito, usar pomada, usar remédio, tratar, né? E observar. Não é tão frequente, mas pode acontecer depressão pós-parto. Então quando a gente atende uma mãe no consultório, no posto, tem que observar como essa mãe está se comportando com o seu nenê ou com ela mesma. Então observar, porque às vezes a gente, como pediatra, às vezes pega primeiros sinais de depressão pós-parto, porque a mãe vem frequente naquelas primeiro mês com o nenê no consultório. Casos que às vezes precisa ser medicado. Então isso a gente fica atenta, tá? A mãe precisa sempre um apoio emocional para diminuir o risco da depressão pós-parto. Então, como diz essa frase, cuidar bem da mãe para a mãe poder cuidar bem do seu filho. Bom, quem não pode amamentar? No caso da amamentação, né, que a gente acha muito fundamental para a vida dos nenês, quem não pode mesmo dar o mamar? As pacientes que têm HIV positivo, que até hoje se sabe que não pode amamentar, mães que tenham doença mental, não depressão, né, mas a mãe com mães esquizofrênica, mães com doença mental mais grave, mãe nós já tivemos uma mãe que tinha uma doença grave mental e acabou matando seu bebê anos atrás. Então a gente tem que ter essa cautela, né, do cuidado. Doença mental, então, dependendo, não pode amamentar. Uso de iodo radioativo, aquela mãe que faz tratamento para a tireoide, essa mãe também que recebe iodo radioativo não pode amamentar. E mãe que esteja fazendo uso de antiblásticos, né, que são doenças graves, também não deve amamentar. E no caso da doença mental, a gente já teve um caso também que a mãe ganhou nenê, no outro dia não se lembrava de nada. Então, nas coisas mais complicadas, mas o restante tudo, e a gente só tenta cuidar para não haver desmame muito precoce. Bom, os 3 primeiros meses, até 6 eu diria, é um desafio, um período de desafio para o casal, né? Conhecer esse serzinho que acabou de chegar, identificar o que ele necessita, né?
sustentar infinitamente sua necessidade de atenção, cuidado, sem perder o seu centro, né? E amamentar e nutrir. Então são coisas que a gente tem que apoiar a família. O sono do nenê, são alguns estresses acontecem nesse período. Por quê? Isso aqui é importante comentar. O ritmo circadiano nosso de viver, para os nenê não existe. Os nenê fazem o contrário. Os nenê dormem na barriga da mãe durante o dia. Por quê? Conforme a mãe caminha, o intestino vem sobre o útero. E daí o que o nenê se aconchega e acaba dormindo praticamente o dia inteiro. Quando a mãe deita e relaxa, esse bebê desperta e começa a folia. Então o bebê leva em média de 1 mês a 2 para saber que é dia e noite. Então às vezes não é que às vezes o pessoal vem e diz: bah, meu nenê trocou o dia pela noite. Não, ele não sabe o que é dia e noite. Então ele tem que ser ajudado durante o dia, a cada 3 horas ou cada 3h30, a mãe acordar esse bebê. Deixar luminosidade normal, deixar barulho normal da casa, música, vozes, para ele começar a entender e a média com 1 mês e meio, 2, ele já sabe. Mas a primeira semana não é fácil. E ter que cuidar para a mãe não ter uma exaustão materna, né, com amamentação e pouco descanso. E parceria também gera estresse quando a parceria noturna reduzida do pai. Porque às vezes mesmo que o pai queira ficar junto, o nenê tem que mamar no peito. Então então tem que cuidar que o pai seja mais envolvido. Atualmente os pais do século XX são muito envolvidos, estão de parabéns. Bom, nós vamos passar rápido aqui pela formação da mama, para depois explicar como é que nós vamos fazer a primeira pega, porque daí nós temos a colega, a Camila, enfermeira, que ela dá o manejo total do leite materno, tá? Uma mama é formada pelos alvéolos, ductos, seios lactíferos, areola e o mamilo. Lá nos alvéolos são os cachinhos de uva, onde o leite é produzido. Depois temos os canais, onde levam o leite até os seios lactíferos, que é ali que onde o nenê, no ele sugar, aí o leite é levado até a boca. E a parte da areola, que tem as glândulas de proteção, e o mamilo. Então assim, ó, a prolactina favorece o seu aumento. Então assim, ó, iniciar a amamentação nas primeiras horinhas de vida. Quanto mais cedo o nenê, 1 hora, 2 horas, 3 horas de vida, mais ligeiro a prolactina aumenta e deixar livre demanda. O nenê pode mamar a hora que ele quiser. E o nenê ficar 24 horas com a mãe, tá? Não, só sair lá para o TIP se precisar. E a ocitocina, como a gente viu, é responsável pela descida do leite. Bom, cuidado. A nicotina e o álcool, eles inibem a produção do leite. Então nós temos que ter cuidado assim, ó. Claro que a gente sempre incentiva e fala, né, durante a gravidez, a mãe ter cuidado com alimentos, com não fumar e não beber, porque se a mãe fuma, é impressionante a diferença. Há uma diminuição da produção desses hormônios. E se o nenê tiver 1 hora fixa para mamar, ele vai acabar produzindo menos prolactina. Então por isso que não se deve dar hora fixa para o nenê no início. Bom, amamentar, como a gente falou, não é tão fácil. Ele precisa de alguma técnica, né, para a amamentação ser bem sucedida. Precisamos uma posição correta da mãe e do bebê e uma boa pega. Então essa harmonia corporal é básica para a mamada e vai permitir também a troca de olhares, de carinho e a mãe conversando com o bebê. Ao posicionar o bebê para amamentar, ele não deve estar chorando. Se chorar é melhor primeiro acalmá-lo,
Porque se ele briga daí com o peito e tu vai forçar, e no forçar o leite materno vai se sentir agredido, se tu forçar o nenê para amamentar. Então a gente sempre comenta assim, ó, que é o bebê que vai até o seio da mãe e não o peito até o bebê. Por exemplo, a mãe que amamenta não deve estar sentada e se inclinar por cima do bebê. Ela tem que estar bem posicionada, sentada, numa cadeira confortável, e o bebê vem até ela. Para aí o nenê vindo, e sempre virar, isso é importante, ó, se uma mãe colocar sempre a barriga do bebê virada para a barriga dela, ela sempre vai dar a posição certa. Bota no braço, né? Colocando o nenê de barriga com barriga, o nenê se posiciona corretamente. E tem que ter cuidado quando a mãe faz uma formação com os dedos em forma de tesoura. Aqui dá para ver no desenho que as mães ficam preocupadas no caso de sufocar o nenê no peito, fechando o nariz do nenê. Mas isso aí não acontece. Se tu colocar o nenê na posição certa, com a barriga virada para a barriga da mãe, ele inclina a cabeça um pouquinho para trás. Porque se a mãe apertar o mamilo em forma de tesoura, o leite vai fecha um ducto que sai o leite, tá? E uma mãe que fez cesárea, cuidar a posição, né? Pode botar um banquinho para se apoiar o pé. Bom, essa parte aqui eu vou pular porque a enfermeira Camila ela vai complementar. Bom, alimentação da mãe que amamenta. Nós temos que garantir os alimentos reguladores e energéticos, tá? Então, é fundamental para essa mãe receber alimentação saudável. Água. Essa mamãe, quem amamenta, tem que tomar 2 litros de água no dia. Se for um verão de 40 graus, tem que tomar mais meio litro. E é assim, ó, pessoal, é água que dá o leite, não é chá. Se você quer tomar chá, pode tomar, mas não pode descontar dos 2 litros de água, tá? A mãe deve dar uma descansada, uma sonequinha, uma cesteadinha, aproveita quando o nenê está dormindo, ela dormir também. A alimentação toda natural, caseira, muita fruta e legumes. Algumas precauções. Evitar o excesso de café, chocolate e o exagero de temperos como pimenta. Mas se você conversar com as baianas, elas dão risada da gente dizer que pimenta dá cólica no nenê, porque elas comem pimenta direto, né? Então é mais cultural. O chocolate seria cacau, mas ninguém de nós come cacau puro, né? Então, porque tanto o cacau como o café, eles não é que dê cólica no nenê, eles são estimulantes, né? Assim, se eu tomar 5 cafezinhos por dia, eu vou ter uma taquicardia, né? Fica o coração acelerado. Aí o nenê também vai ficar. Então a gente evita, pode tomar um café, mas tem que cuidar a quantidade. O que não pode mesmo, cigarro, bebida de álcool ou refrigerante. O refrigerante, tanto na gravidez como na amamentação, está proscrito, porque ele tem muito produto químico. O cigarro, assim, ó, se a mãe não conseguiu largar o cigarro, é melhor deixar o nenê mamando na mãe do que tirar o peito dessa mãe, porque igual ele vai ficar fumante passivo, né, se com a mãe. Ou mamando ou não, ele fica fumante passivo. E se ele mesmo com a mãe amamentando no peito, ele vai receber a proteção do leite materno. Nas refeições, tentar a mãe comer peixe 2, 3 vezes por semana, tá? Quando for a mãe que estiver amamentando, ela não pode cuidar qualquer medicação. Então, se uma mãe adoeceu, vá no plantão, avisa, eu estou amamentando, para não
da amamentação errada. E evitar o excesso de leite, essa mãe não tomar tanto leite, porque tem nenê que às vezes faz problemas. Ultimamente a gente tem visto com muita frequência até a alergia à proteína do leite de vaca. Até quando amamentar? Bom, até de preferência, vamos falar em que preferência, até 6 meses com leite materno exclusivo, sem água ou chá, só tetinha. Se essa mãe voltar ao mercado de trabalho antes desse período, de repente, dá para adiantar a alimentação para não dar outro leite. Tu pode adiantar frutas, papinha de legumes, daí no lugar não precisa complementar. Porque o risco de nós complementar é o nenê gostar da mamadeira, porque mamadeira não faz força, a mamadeira ele mama mais direto, o leite materno na mama tem que fazer uma força, por isso que trabalha bem a musculatura do rosto. Então aí a gente, para tentar não desmamar. No caso quando desmamar, na literatura se fala 2 anos e 6 meses, a média, tanto para meninos como para meninas. Uma época se discutia, porque amamentar depois de 1 ano, depois de 8 meses vai deixar os nenê dependentes. Isso não existe. A amamentação pode ser até 2 anos ou mais, que é 2,5, até o limite seria 3 anos, tá? Não causa dependência psicológica, tá? Se sabe que a dependência psicológica é determinada pela forma de tipo de relação entre mãe e filho, e não com a amamentação. E tem uma psiquiatra infantil que sempre diz que o problema maior da dependência psicológica não é a amamentação jamais, é a superproteção que os pais fazem em cima daquela criança. E tem um livro muito bonito para quem gosta de ler, Maria Teresa Maldonado, o livro se chama Sementes do Amor, que ela fala também que a amamentação até 2 anos não tem problema nenhum para o desenvolvimento psíquico da criança, pelo contrário, deixa crianças mais seguras. E só que ela comenta para a gente evitar o uso do leite materno como consolo e sim como alimento. Por exemplo, e que é uma coisa que a gente faz, eu fiz e qualquer mãe vai fazer. A criança cai, aí ela vem chorando, naturalmente tu levanta a roupa e dá mamar no peito, para ele se acalmar. É uma coisa que é muito instintivo das mães. Bom, causas de desmame. As causas do desmame, eu sempre digo assim, que haja desmame, tudo bem, mas que seja por um motivo sério. Fissura ou mastite, isso é raro. Atualmente, com os cuidados da maternidade, do posto, os cuidados que a gente vê no seio das mães, diminuiu, graças a Deus, a fissura e diminuiu a mastite. Então esse já não é um motivo. Mas o leite fraco, bom, hoje se sabe assim, não existe leite fraco. O que existe é técnica de amamentação errada. Por exemplo, assim, o leite materno é dividido em 2 partes. Os primeiros 15 minutos, o leite materno mata a sede do nenê. De 15 a 30 minutos entra um coquetel de proteína que mata a fome do nenê. Se esse nenê mamar só 5, 10 minutinhos, ele matou a sede. Dali 1 hora ele quer de novo. Aí o que dizem? O nenê tá com leite, a mãe tá com leite fraco, o nenê quer mamar a cada 1 hora. Então o que a gente fala? Se chegam até a gente pede, mãe, amamentar por 30 a 40 minutos. Tu fica com teu nenê no colo 1 hora, dessa 1 hora ele vai mamar 20, 30 minutos, porque ele mama, cochila, e tu vai acordando, até ele fechar o tempo de 30 a 40 minutos. Aí tu pesa o nenê, dali 1 semana, tu vê a diferença. Então o nenê ganha peso tranquilo. Então e quando a mãe tem muito leite, a gente pode orientar a mãe a tirar um pouquinho do leite antes de iniciar a mamada. E tem aquele bebê chorão e o glutão.
Às vezes tu tem nenê que mama e chora. Tu vai pesar, ganha 1,8 kg, 1,5 kg. Eu já tive um bebê que ganhou 2 kg no mês. Então é aquele nenê que tem, geralmente os meninos, e eles mamam muito. Então assim, ó, eu sempre digo, a balança é a amiga da amamentação, porque tu prova por números que aquela criança está desenvolvendo bem, está ganhando peso, né? Para provar. Então sempre assim, ó, leite materno tem que dar de 30 minutos a mais, tá? Quando a gente suspeita que a mãe tem leite insuficiente, tu pesa o nenê e observa, a mãe olha, eu acho, existe remédio para tomar. Além de tu ver, mãe tá tomando água, porque às vezes tem mãe que não gosta de tomar água. Tem que tomar água. E aí tu dá medicação. A medicação a gente usa a domperidona. E eu vou dar um alerta de uma chamada que eu ganhei há 5 anos atrás de um psiquiatra. Não é para usar Equelide para amamentação, aumentar o leite materno. Até a gente estava usando uma época, e daí eu conversando com o psiquiatra, ele me disse, pelo amor de Deus, não usam isso, é um remédio para para psicopatas, né? Não deve ser usado. Aí daí o ano passado saiu um papel da vigilância pedindo para não usarem, tá? Então eu deixei de usar, fazia uns 5 anos já, graças a Deus. E a gente usa a domperidona, que é um remédio interessante. Ele é um remédio para vômitos, para tratar o refluxo, mas ele tem um efeito colateral dele que produz um aumento na prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Então a mãe pode tomar 3 comprimidos dia, sem problema nenhum. E a redução de mamas, quem faz cirurgia plástica antes de engravidar, no caso, na redução, às vezes há problemas que diminui a produção do leite, porque na redução pode ser lesado canais e saquinhos de produção do leite. O retorno ao trabalho também é uma das coisas que a gente tem que ficar atenta para não desmamar. A creche também, as crianças que vão em creche acabam não dando mamadeira, às vezes não tem horário para as mães dar de mamar, tem creche que não gosta que as mães vão dar de mamar, tem outras que apoiam. Os tabus não existem mais. E os seios caídos, hoje as mães brincam, se cair a gente põe silicone, e que não adianta porque vai cair igual. Amamentando ou não amamentando, a natureza derruba, né? Então pode, depois que amamentou, bota um silicone. Bom, uma parte, nós já vamos terminar, tá? Aqui eu gosto de falar os cuidados do recém-nascido. O que a gente vive no consultório todo dia. Cuidado com o coto umbilical. Existe um medo de todas, olha, extremamente raro tu pegar um casal que a mãe ou o pai não tem um medo de lidar com o coto umbilical. Existe um medo, um receio. Então assim, eu sempre digo para os pais, não tenham medo. Molhe bem um algodão no álcool a 70 e passe no coto em volta. O nenê pode até dar uma brigadinha porque é frio, o álcool gela a barriguinha, né? Mas não dói. O álcool a 70 é usado universalmente, não precisa de outro produto, não precisa botar gaze. Molha um algodão com álcool a 70, cada troca de fralda, molha bem, limpa bem com aquele álcool. O coto umbilical pode cair do 7º dia, 5º dia, que é raro, mas a partir de 7 dias e pode ficar até 31 dias. Não se preocupem, tá? O máximo que eu já vi foi 34 dias, tá? Então assim, às vezes o pessoal, meu Deus, com 15 dias não caiu ainda, não tem problema, tá? Quando cai, ele pode ficar largando um pouquinho de sangue, pouquinha coisa de sangue até fechar o mês. Também não se preocupa. Caiu, segue colocando o álcool a 70. Vai um tempo usando o álcool a 70 até
fechar bem, até secar bem. Por favor, não usem faixa no nenê. Não usem faixa no nenê. A faixa é uma tortura chinesa, tá? Não se usa mais, há anos não se usa. A faixa comprime o intestino do nenê, fazendo que o intestino suba em direção ao diafragma e o nenê pode ficar até com um pouco de falta de ar. Ele empurra, né, o intestino para cima. Então, assim, ó, não tenho medo dele dar coto umbilical. A hérnia que o nenê pode nascer, geralmente é genético, hérnia de umbiguinho. Às vezes tu conversa, será que não tem ninguém na família? Ah, mas o meu tio, meu avô, meu pai tinha hérnia umbilical. A hérnia umbilical não é descuido do cuidado do coto umbilical. É um músculo lá na barriga da mãe. Quando o nenê começou a formar a barriga, o músculo se afasta um pouquinho mais para sair o cordão umbilical. Né? Então não tem nada, o nenê já nasce com aquele músculo aberto, não é porque não botaram faixa. A faixa judia muito do seu bebê, tá? O bebê precisa largar a barriguinha, ele precisa de tardezinha estar mais estufadinho, né? Ele precisa liberdade, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter é com a icterícia. Icterícia é aquele amarelão que pode dar nos nenês. Na primeira semana. O amarelão é mais perigoso quando já inicia nas primeiras 24 horas e tem que ir monitorando a cor do bebê. E é muito importante na alta do hospital, né, eu já faço o teste para ver como é que tá. Se tá alto, vai para fototerapia ou vai fazer sol em casa. E uma alerta que eu vou dar, por favor. O sol tem que ser sem vidraça. A criança que tomar sol com vidraça fechada, vidro fechado, não deixa passar o ultravioleta. O vidro absorve o ultravioleta. A criança só recebe luminosidade, que não tem efeito no amarelinho e nem na vitamina D. Sempre que tiver sol, abre a janela 15 minutos ou meia hora antes das 10, meia hora depois das 6 da tarde. Se tiver que tomar sol de meio-dia, não tinha sol de manhã, abriu de meio-dia, aí é 5, 10 minutos. Mas sempre sem vidraça. Isso aí é uma coisa bem que a gente quase vê de vez em quando, a icterícia complicando porque estavam fazendo sol pelo vidro, tá? Então não existe ultravioleta através do vidro, tá? Se tiver vento, gente, vento não faz mal. Vento não faz mal. O pessoal diz, ah, mas eu não vou botar no vento, tomar solzinho porque tem um vento. O vento não faz mal. Vento não dá doença. O que dá doença em criança pequena é beijo, né? Às vezes vem uma visita e dá beijo no nenê, dá beijo na mão do nenê, dá beijo no rosto. Pode pegar virose. Jamais vai pegar pelo vento. Às vezes, quando eu brinco com as mães lá no consultório, se vento matasse ou vento desse doença, não moraria ninguém na Patagônia nem no Japão. Né? Então a gente tem que ter cuidado com essas fantasias, com esses conceitos equivocados que atrapalham os nenê. Tu pode pegar um nenezinho no colo, deixa uma parte que absorve bastante o ultravioleta e o couro cabeludo, passeia com o nenê no pátio, deixando o rostinho protegido e a cabecinha no sol. Se for verão, só de fraldinha. Se for inverno, deixa só a cabecinha e a palma das mãozinhas, tá? No sol, tá? Mas não tenham medo do vento, por favor. Bom, o que é cólica? Bom, cólica não existe antes de um mês, tá? Cólica de lactente é um choro que alguns nenê apresentam, geralmente final do dia ou início da noite, em torno de 3, 4 horas que eles choram sem parar, tá? Nos primeiros dias, primeiro mês,
O nenê não tem esse tipo de cólica, tá? Então assim, ó, e outro detalhe, sempre que o nenê chorar e tu aconchegar ele junto a ti, botar bem pertinho no peito, botar bem juntinho de ti, ele parar de chorar, não é cólica. A cólica, o nenê segue chorando, 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 pode fazer o que tu fizer, dá colinho, bota no peito, o nenê segue chorando. É uma dor em forma de aguda, né? Então o nenê chora muito, tá? E então sempre assim, ó, chorou, tu aconchegou ele junto de ti, deu colinho, não tem dor, né? A criança com dor, ela não se acalma no colo, tá? Então, existem alguns remédios, tá? Que é muito fazendo muita propaganda, né? Que eu tenho uma raiva, tá? Que é o tal do Colicalme. Colicalme é um produto americano que o pessoal anda comprando na internet, que de natural não tem nada, porque eu já fui a fundo. Eles são 12 produtos num vidrinho, que são 12 produtos aparentemente natural. Só que para ter esses 12 produtos ali, inclusive tem o carvão ativado, que é um produto para intoxicação, ele tem que ter um conservante muito pesado. Então assim, ó, dá um alerta para os pais, não comprem esse produto americano que está entrando pela internet. Não tem efeito e é um coquetel de produto que tem coisas ali que a gente nem conhece. Então não dá para arriscar botar esse tipo de produto na boca do nenê. Não usem, pelo amor de Deus, funchicória. A funchicória seria, tá, o pessoal diz, funchicória, o que é? É um pozinho cor-de-rosa que as mães botam no bico e botam na boquinha do nenê. Ele tem um suspiro de funcho e tem 200 microgramas de sacarina, tá? Que é um produto industrializado. Então tu não tá dando funcho pro teu nenê, tu tá dando sacarina, que é um produto químico pesado, tá? Então tem que tentar assim, ó. Se tá tendo repetição dessa cólica depois dos 30 dias, pode usar um Tilenol no final da tarde, uma gotinha por quilo, tá? Tentar fazer massagem, tira a roupa do nenê da cintura para baixo, brinca com o nenê, faz o exercício da bicicleta, põe um pouquinho de maisena na sua mão e massageia, sempre iniciando no lado direito do abdômen da criança, sempre no local do apêndice, né? E aí faz movimento circular, tá? Não bote pano quente. Eu já vi criança queimar o abdômen com pano quente. Tu pode inverter o nenê no teu colo, colocando a mão direita entre as perninhas do nenê, de bruço, e a tua mão vai aquecer a barriga do nenê. A própria mão do pai ou da mãe aquece a barriga do nenê. E você bota ele bem juntinho de ti e fica conversando com ele. Outra maneira boa é sentar numa cadeira de balanço e botar o rosto do nenê, o ouvido, do lado esquerdo. Tem nenê que para de chorar assim. Então, o rostinho do nenê, o ouvidinho do lado esquerdo do pai e da mãe, ou da mãe, que ele escute a batida do coração. E o nenê acalma, tá? Evitar não caminhar com o nenê chorando. Se você caminhar com o nenê chorando, ele vai engolir mais ar, vai ficar enjoadinho e tonto. Então não se caminha. O movimento que a gente pode ter com o nenê no colo é um movimento de balançar o corpo levemente para frente e para trás, não fazer passos. Esse movimento de frente para trás faz com que o nenê ganhe, é como se ele estivesse no embalo da mãe caminhando quando ele estava na barriga da mãe, né? E ao mesmo tempo tu pode pegar o nenê nessa posição, com a barriga, com a tua mão entre as perninhas do nenê e ele de barriguinha para baixo e cantando com o nenê, ouvindo música, falando com o nenê, tá? Então, não caminhar com o nenê chorando. O pessoal tem o costume de achacoalhar o nenê quando está chorando. Isso é ruim para o nenê.
Outra coisa importante é a fase oral. Bom, eu até já botei essa imagem aqui e tem uma imagem anterior que eu gosto de mostrar a importância. Essa aqui. É fundamental o nenê colocar a mão na boca. Na barriga da mãe, quando formou a boquinha e a mão do bebê, entrou a fase oral desse bebê, tá? E essa fase oral, ela vai se estender até 2,5 a 3. Então, eu gosto de falar isso porque tem gente que não deixa o nenê botar a mão na boca. Fica segurando as mãos do bebê, fica segurando a mão do bebê. Isso não pode acontecer. Essa fase oral é fundamental, tá? O nenê precisa viver o que se chama pulsação da fase oral, que começa na barriga da mãe e vai até os 2 anos e meio. Toda a identidade dele com o mundo é a boca, né? E, inclusive, a gente sabe quanto é prazeroso para o nenê esse movimento de botar a mão na boca e fazer até reflexo de vômito. Isso não é ruim, é prazeroso para ele. Não é os dentes que faz o nenê colocar a mão na boca, é a fase oral, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, desde o dia que eu fiz uns anos atrás um curso sobre a infância e a idade sagrada, que a gente estudou tudo isso aí, a gestação até a adolescência. O quanto é importante viver essa fase oral, que não viver essa fase oral é causa de muitas doenças psiquiátricas na vida adulta, tá? Então essa fase tem que deixar, a criança vai babar, vai botar a mão na boca, vai babar e depois de 2, 3 anos ela vai parar de botar a mão na boca. Não é porque ela bota a mão na boca nessa fase que ela vai ficar chupando o dedo. Eu até comentei no outro curso que a gente deu, trabalho há 42 anos com crianças, eu tenho uma adolescente das minhas pacientes que chupou dedo até tarde. Fora disso, se tu deixar a criança viver essa fase oral, ela vai naturalmente largar e com 3 anos em diante entra a fase genital, que é quando a criança brinca com os genitais, né? Então é importante isso aí, porque senão o pessoal começa a dar, remédio para o neném não botar a mão na boca, porque acham que é o dente. E outra coisa assim, ó, por favor, não use nenedente. O nenedente era para ter saído do comércio e não saiu. O nenedente é uma pomadinha que alguns pais usam para tá com coceira na gengiva, vamos botar. O nenedente tem que olhar a fórmula. Ele tem nessa fórmula a lidocaína, que é um anestésico usado por dentista. Se você colocar um pouco a mais na boquinha do nenê, em Passo Fundo teve um nenê que anestesiou a orofaringe e quase morreu. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, colocar bobagem na boquinha do nenê. Não se usa nenedente, não se usa coisas assim para anestesiar a boca. O nenê não quer que anestesie, o nenê está curtindo essa etapa da vida, que é a pulsação da fase oral, tá? E o sono a gente já comentou, né? O sono que a gente falou antes, né? Vamos lembrar que o nenê não sabe que nós vivemos num ritmo circadiano. Então, aí a maneira de ajudar é a mãe acordar o nenê cada 3, 4, 3h30 durante o dia, para o nenê começar a entrar no ritmo circadiano. E uma coisa importante é sobre a febre. Eu gostaria que todos que estivessem me ouvindo não tivessem medo da febre. Eu brinco que eu gostaria de pegar o primeiro ser humano que falou mal da febre, porque a febre é uma proteção. A doença que pediatra mais teme é a meningococcemia, que mata em 24 horas, e essa não dá febre, tá? Então assim, ó, as doenças febris, 99% são benignas. Então os pais não precisam se preocupar com a febre. Se um nenê tem menos de 3 meses, menos de 6 meses e fez 40 de febre, é motivo de consulta naquele dia.
Se o nenê fez febre de 38, depois de 3, 4 meses, de 38 e pouco, esperar no mínimo 48 horas para poder ver o que é. Evitar o uso de muito remédio, não se usa AS e nem Alivium mais. O AS não, é proibido para criança, o Alivium não é para usar mais porque ele tem problema de dar lesão renal. Entre os remédios menos perigoso são o paracetamol, que pode ser usado cada 4 horas, uma gota por quilo. E se tiver febre acima de 39, aí entra a Veliadipirona, uma gotinha também por quilo. 38, o ideal é nunca medicar, só dar um banho morno. E não ter o medo de febre. A febre é um sinal que o organismo está produzindo células de defesa. Se você der para a criança com 37,8 ou 38 o remédio para febre, baixa, o organismo não recebeu mais alerta, né? Então aí para células de defesa. Então sempre lembrar, febre é uma defesa. Aí tu aguarda 48 horas ou no máximo 72 horas para ver o que é, tá? Eu peço para os pais que estão me ouvindo sempre lerem as bulas, porque ultimamente o pessoal pega qualquer coisa quer dar para acalmar o nenê. É remédio natural aqui, natural ali. Não esquecer que muitos remédios naturais eles vêm com álcool, tá? E esse dos Estados Unidos eu peço que não usem. É uma mistura muito estranha, tá? Então se tiver muita cólica, tem que ver a causa disso, da cólica, se é só cólica de lactente, se tem alguma briga com o leite de vaca, que acontece com frequência, e tentar achar a causa. Mas não automedicarem por conta. Pelo amor de Deus, também não me usem elixir parigórico. Elixir parigórico era um remédio usado para cólica de lactente na década de 60, 70, e não podemos esquecer que elixir parigórico é derivado do ópio, né? Então temos que ter mais cuidado com o que se usa na boca dos nossos bebês. Tá, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e uma hora dessas a gente volta a fazer mais algum assunto. E no caso de dúvida, podem entrar em contato com a rede social nossa, do hospital.